Olá, eu sou André Daniel Heinck e vamos falar sobre Roma, a cidade eterna. Roma tem uma relação muito importante com a história bíblica porque o Império Romano controlava todo o Levante durante aquilo que foi a formação do Novo Testamento, ou seja, ele é o império dominante na época de Jesus e dos apóstolos e para bem depois deles. Quer dizer, todo o aparato imperialista e legal dos romanos era o contexto no qual todos os livros do Novo Testamento foram escritos. Então, o que é Roma, afinal? Roma é uma cidade da Itália, que existe até hoje lá, mas que conseguiu dominar o entorno do Mediterrâneo inteiro. Isso é um feito gigantesco, né? Então, o Império Romano ele foi o domínio de uma única cidade, a cidade de Roma, sobre todo o Mediterrâneo. Os romanos chegaram a chamar o Mediterrâneo de Mare Nostrum, ou o nosso mar, né? Então, eles tomaram conta de todo esse mar gigantesco do Mediterrâneo. Roma teve uma série de períodos, assim, uma história muito longa, né, que remonta até o ano 753 a.C., que é quando se tem a mitológica fundação da cidade de Roma, lá por Rômulo e Remo. Mas isso marca o início, né, na chamada história romana de a época arcaica, que vai desse ano até 509 a.C., quando Roma era governada por reis. A gente não tem muitos dados dessa época, mas é costumeiramente chamada então da época arcaica, governada pelos reis etruscos, inclusive, que nem sequer eram romanos. Aí veio a expulsão então dos etruscos nessa época e funda-se então a República dos romanos a partir de 509, que dura até o ano 27 a.C., com um governo basicamente do Senado. Então o Senado governava sobre a cidade, né, e anualmente fazia a eleição de 2 cônsules que, né, funcionavam então como um poder executivo, digamos assim. Depois disso, né, é muito difícil conciliar, né, os diferentes interesses das elites romanas, que cresceram muito, enriqueceram muito durante o período da República pela conquista de territórios. E aí vem então a época do Império, quando uma única pessoa, um único cônsul, um único senador conseguiu unificar em si mesmo todos os poderes e todas as instâncias de poder da República Romana, que eram distribuídas em diversas figuras. Isso tudo é unificado apenas na figura do imperador. Então surge a época que vai na cidade de Roma até o ano 476, quando Roma é governada ainda por um imperador. É claro que depois da queda de Roma em 476, depois de Cristo, o império continuou existindo em Constantinopla até o ano 1453, sendo conhecido, né, nessa versão oriental como Império Bizantino. Então, pela longevidade, os romanos chamavam essa cidade de Roma Eterna. Então, como é que funciona o imperialismo romano e por que é importante entender esse tipo de imperialismo? Porque ele é o que forma o ambiente do Novo Testamento. Tudo que a gente vê no Novo Testamento tem a ver com essa forma romana de governar. Então, eles são, em primeiro lugar, uma potência militar da antiguidade, eu diria a maior potência militar que já se levantou na antiguidade, né, com o exército mais disciplinado que o mundo antigo jamais viu. Era inicialmente um exército de cidadãos na época da República, né, ou seja, os pais, os proprietários, mais ou menos ao exemplo do mundo grego, os proprietários de terras pegavam em armas e iam para a batalha, iam para a guerra. Né, e tinham lá também o seu treinamento e tudo mais, mas eles também ficavam com os lucros das vitórias das batalhas, da pilhagem e tudo mais. Então acabavam enriquecendo muito na função da guerra. Só que com o tempo, com a expansão, conforme foi crescendo muito o império e foi precisando ampliar cada vez mais o tamanho desse exército, então eles mudaram e passaram a fazer um exército remunerado. E aí, a partir de então, né, as elites ficam apenas nos postos-chave de comando e tudo mais, mas o grosso do exército passa a ser um exército profissional remunerado para tal. Então eles recebiam soldo
né, e ficavam aí em serviço durante 25 anos até se aposentarem, receberem alguma terra conquistada. Então, como é que funcionava a exploração desse imperialismo romano? Primeiro, pela pilhagem na conquista, ou seja, eles é o roubo de basicamente tudo que é possível roubar durante a conquista de uma cidade ou de um reino. Então, essa pilhagem é a primeira forma de ganhar recursos para o império. A segunda é aí o estabelecimento, então, desse território conquistado como uma província do império, e aí você passa a explorar essa província por meio de tributos, ou seja, os impostos, que são anualmente cobrados, como todos os impérios fazem. E quem fazia a cobrança desses impostos, então, eram as figuras dos publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos que eram contratados do próprio local conquistado, ou seja, não eram romanos os cobradores de impostos, eles eram os nativos conquistados. Por isso que eles eram figuras tão odiadas, né, entre o seu povo. Por quê? Porque ele era alguém do próprio povo que vivia da cobrança de tributos para o império dominante, né? Então, essa era a segunda maneira. A terceira maneira é por meio do comércio, né? Quer dizer, eles estabeleciam uma grande rede de comércio em cima desse território, e se tivesse alguma atividade extremamente lucrativa no lugar, eles estabeleciam monopólios, ou seja, apenas romanos podem, né, comercializar aquele tipo de produto ou fazer aquele tipo de extração de riqueza do lugar, né? Também funcionava um exemplo dos persas com a cooptação de elites locais, ou seja, né, venciam determinada guerra e poderiam eventualmente manter o rei no lugar, e o rei permanecia então como, né, uma figura quase que decorativa, né, porque quem governava de fato era o Império Romano, mas esse rei, ele governava como um governante romano. É o caso da Judéia, por exemplo, com o rei Herodes. Herodes, ele é um rei edomita que fazia parte àquelas alturas do povo da Judéia, mas que, né, nessa cooptação ao império ele se torna o rei governante romano, sendo um local, né? Mas fora isso também tinha outras formas, né? Existia a administração feita por um procurador do Império Romano, né? Então esse procurador poderia governar também, que era o caso depois ali, por exemplo, de Pilatos, na Judéia e Samaria e tal. Então, né, são as formas de governar e de manter esse imperialismo nos lugares. É claro que eles dão daí uma contrapartida para esses, né, esses que pagam os impostos, que estão debaixo dessa noção de império, que é o quê? Que é investimento na infraestrutura. Então, construíam estradas, né, estabeleciam a segurança do comércio, faziam a segurança do próprio Mediterrâneo, eliminando a pirataria e tudo mais, né? Então, existe essa espécie de lógica que parece que faz bem fazer parte desse império. Claro que era bom para as elites, né? O povo em si, né, ele está sempre ralado, né? Se tem uma grande constância na história, é o quê? É o povo sempre se rala, é ele que paga a conta. Bom, então, esse imperialismo todo, ele demanda uma economia de um tipo. Como é que é a economia romana? Ela é basicamente privada, né? Porque o Império Romano, e essa é a palavra-chave para entender o que o imperialismo romano é império. Império é a grande palavra, porque eles fazem o império em vários sentidos. Então, ela é basicamente uma economia privada, por quê? Porque as elites romanas são as que detêm os territórios. Os romanos que surge a coisa do latifúndio, né? Porque a produção agrícola toda ela é latifundiária. Grandes, né, grandes territórios ficam na mão dos senadores, né, desses ricos proprietários locais, e a grande massa de pequenos agricultores acabam indo à falência, vão para cidades, vão trabalhar nos latifúndios do jeito que podem sobreviver. Então, e além disso, né, de estar tudo centralizado em grandes latifúndios, a escravidão era o grande motor econômico. Então, necessitava das conquistas cada vez mais ampliadas para manter a mão de obra barata entrando e mantendo essa roda econômica, principalmente lá no campo, funcionando, né? Então, a escravidão é o próprio motor da economia. Ele não é mais, como era em outras situações antigas, como um acréscimo na mão de obra da casa. Não, ele é um motor econômico.
né, uma grande quantidade de escravos de povos conquistados. Então, essas conquistas são muito importantes, a manutenção delas, porque elas alimentam o sistema. Elas estão sempre trazendo mais pessoas para dentro do Império Romano. E, claro, né, a grande riqueza deles é basicamente roubada das nações. É um império de ladrões, né? Como todo império, na verdade, é. Né? O império vai para tomar a produção local, mas os romanos foram realmente grandes especialistas nisso. Para manter, então, essa grande noção de império, eles tinham uma grande propaganda também, né? Então, essa propaganda, como é que ela funcionava? Claro que a palavra é anacrônica, não existia uma propaganda na época, nós hoje usamos essa palavra. Então, como? Pelos rituais e imagens que celebravam o poder de Roma. Então, as construções que eram feitas nos lugares, as estátuas do imperador aparecendo, né, o exército com suas flâmulas, com sua demonstração de poder em grandes, né, em grandes passeatas e tudo mais. Então, isso tudo fazia parte dessa grande propaganda imperial. Eles promoviam, então, a chamada Pax Romana, ou seja, o que é uma Pax Romana? É uma paz, mas que foi imposta pelas armas, né? Não é à toa que Augusto constrói, né, o altar da paz em Roma do lado do altar do templo de Marte, que é o deus da guerra, quer dizer, é uma paz conquistada por meio da guerra. Então, pela força imposta das armas, eles obrigam todo mundo a estar debaixo de seu império e de sua governança. Então, e o topo disso tudo está baseado no exército, né? Por isso que o desfile militar é tão importante, né? Você desfila sua potência militar para as pessoas verem. E na própria Roma, né, com o grande cerimônia do triunfo, né, a chegada do vitorioso, general vitorioso, ou do imperador, com os exércitos e o butim recolhido e o general inimigo amarrado atrás para ser executado publicamente, isso tudo faz parte do desfile militar da propaganda do Império Romano. E o imperador, esse é o topo, então, dessa grande hierarquia. Ele é o chamado Pater Patriae, ou seja, o pai da pátria. Né? Então, nesse topo vem toda essa pirâmide de influências desse patronato, onde vai ter novas figuras de pais, né? É muito parecido com aquele sistema dos basileus gregos, mas que vai subindo até a figura do imperador, né? Como esse grande governante de todo o império. Então, o aparato litúrgico também conta aqui, né? Porque se cultua Roma. Roma é cultuada quase como uma divindade. Ela a cidade de Roma é considerada um grande templo onde os deuses habitam e vêm juntos fazer parte dessa coletividade de Roma, nessa noção de império. E aí, claro, a presença também com obras públicas monumentais, né? Então você vê, né, a construção de um grande coliseu, por exemplo, isso em Roma, mas também de anfiteatros por todo o mundo. As obras de Herodes, por exemplo, na Judeia, que eram magníficas, gigantescas, era tudo para demonstrar esse poder e riqueza do maior império que o mundo já tinha visto no Ocidente. Qual é a religião, então, desses romanos e como é que ela funcionava? Dentro também da lógica da multiplicidade politeísta, ela funciona como um agregador disso tudo, né? Então, Roma é esse templum que é habitado pelos deuses. Então, por isso que eles têm muita receptividade a deuses estrangeiros, né? Eles recebem tranquilamente outras divindades e elas vão fazer parte da sua noção de império. Nós queremos dominar, então todos os deuses são bem-vindos. Então, e aí vem essa questão da chamada interpretatio, que é muito parecido já com a tradição helenista e outras que se formaram antes. Quer dizer, o interpretatio vai pegar os atributos que são parecidos e vão fundir a divindade. Vão dizer, olha, é a mesma divindade. E aí que vai acontecer aquele fenômeno de que os deuses gregos ganham nomes romanos e é a mesma divindade. Então, Zeus grego se torna o Júpiter romano, né? O Hermes grego se torna o Mercúrio romano e assim por diante, né? O Hércules, o Heracles grego se torna o Hércules romano, né? A Artemis grega se torna a Diana dos Efésios, que é o nome romano. Então há essa fusão, né, essa tradução, digamos, ou interpretação de divindades acontecendo em Roma. Os sacrifícios que eles faziam era para quê? Manter
a pax deorum, a paz com os deuses. Então se sacrifica nos templos para que mantenha-se a paz com os deuses, né? Então esse é o grande objetivo do sacrifício. E dentro disso existiam diferentes colégios sacerdotais. Então existiam vários grupos sacerdotais em Roma, cada um com uma característica diferente, né? com um tipo de culto diferente. Inclusive um muito famoso, que é o das virgens vestais, né? De mulheres e todas virgens que deveriam manter sempre acesa a chama de Roma e tal, né? Então, diferentes características, colégios, todos eles liderados então pelo Sumo Pontífice, quer dizer, o maior construtor de pontes. Isso que faz um pontífice, né? Ele constrói pontes, que é o imperador. O imperador tem esse cargo de fazer esses diferentes colégios sacerdotais dialogarem entre si para o quê? Para manter a paz de Roma e manter, né, os deuses felizes com Roma e com isso Roma sendo abençoada. É claro, né, é uma sociedade extremamente tradicional, a romana. Às vezes a gente acha que não, né, que é a sociedade da devassidão, mas não, são uma sociedade tradicional centrada no culto da família. Então a família é muito importante, porque ela é a gens, daí vem a palavra genética, né? Então esse culto da família, o culto da gens é fundamental, os valores da família, o pai com esse poder paterno, inclusive sobre a vida e a morte dos filhos e da esposa e tudo mais. E claro, na época imperial, vai entrando divindades de tudo que é tipo, vai ter a grande entrada de religiões orientais, né, em Roma, em que inclusive vai atrapalhar um pouco as ideias, porque as religiões orientais são marcadas mais pela piedade pessoal, pela relação direta com o divino e tudo mais, coisa que para os romanos e sua ideia cívica de divindade às vezes não faz muito sentido. Quem está no topo dessa religião e comandando essa religião, como já mencionei, é o imperador, né? Então o imperador, esse sumo pontífice, ele está no topo também do patronato, desse sistema de clientelismo que existia em Roma, um clientelismo informal e tal, mas ele vem a ser inclusive alvo de um culto imperial, com templos devotados à sua figura. E esses templos existiram por todo o império, né? Já começou direto com Augusto, né? Então Augusto se torna essa figura importantíssima, né, centralizadora do império, e ele é alvo de um culto, inclusive em vida, e ele permite isso, né? Então ele é esse pai da pátria, cultuado como sendo a própria encarnação da ideia de Roma, né? E é por isso que Roma, então, é este império absolutamente totalitário, porque ele não apenas quer a economia controlada, não apenas quer as riquezas desses povos, mas ele também quer os seus corações, a sua devoção. Se você quer saber mais sobre a relação da história antiga com a Bíblia, fica a dica aqui, ó, Atlas Ilustrado da Bíblia. O link para adquirir está no descritivo aqui abaixo do vídeo.